Mateus 21, chega de bobeira. Versículo 18 e 19, quem achou, diga amém. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. O sujeito aqui desse contexto é Jesus, viu? De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Quem está com fome aqui? Quem está com fome aqui? Jesus. E avistando uma figueira, avistando o que, gente? Isso, preste atenção. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Olha o que Jesus disse para aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Diga amém por essa palavra. Antes de sentar, eu vou te pedir para liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa segunda porção da noite. Quando eu disser 3, você vai dizer assim para o vizinho: ele não quer folhas, ele quer frutos. Ok? Quando eu disser 3, você vai dizer para ele ou para ela: ele aqui é Jesus, tá? Só para ficar claro, não diga ele, diga Jesus. Isso, você vai dizer: Jesus não quer folhas, ele quer frutos. É 1, é 2, é 3. Libera a palavra, vai. Isso, ele quer frutos. Ele está passando em revista essa noite e ele está procurando frutos. Oh, glória a Deus. Senta dando glória aí. Glória a Deus. Irmão, esse culto está diferente. Meu Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus ele acabou de sair. Quem está comigo aí, diga amém. Quem está ouvindo não só o som, mas a dicção das minhas palavras, diga amém. Paralelepípedo, o que eu disse? Inconstitucionalissimamente. Papigaquígrafo. Não. Está ouvindo bem? Tá. Eu sei que está bem altinho, só quero saber se a dicção está boa para você entender o que eu estou falando. Jesus ele está vindo de um episódio que é aparentemente feliz, mas na verdade é triste. Antes dele chegar com fome e ver essa figueira, ele está vindo daquele contexto e daquele cenário aonde ele acabou de entrar na cidade montado num jumentinho, cumprindo a profecia do profeta Isaías. E ali a Israel, que já tem a fama dele em todas as regiões circunvizinhas a Jerusalém, vão estar segurando ramos de árvores nas mãos e vão estar celebrando aquela que naquele momento eles consideram ser o rei dos judeus. E aí eu não sei se você lembra, mas se você não lembrar eu vou te lembrar agora. Nesse episódio Jesus está ali montado no jumentinho, entrando na cidade. A cidade está cheia, todo mundo com os ramos de árvore na mão. E aí todo mundo ali naquele ato de celebração, celebrando a entrada do Senhor, reconhecendo nele a sua grandeza, o cumprimento da profecia e etc. Só que o texto vai nos informar que o próprio Jesus nesse episódio, apesar de todo o contexto parecer de extrema alegria, ele fica triste. E aí você vai lembrar, por que ele fica triste? Porque está todo mundo num ato aparentemente de extrema celebração, de reconhecimento de que ele é o Filho de Deus, o enviado, o rei dos judeus e etc. Mas na verdade o próprio Jesus sabe que menos de uma semana depois desse episódio, essa mesma multidão que está ali comemorando, celebrando, num aparente ato de alegria, é exatamente a mesma multidão e a maioria daquelas pessoas, exatamente as mesmas pessoas que vão estar no episódio da crucificação ou nos momentos que antecedem a crucificação de Jesus, pedindo para soltar Barrabás, um assassino, e pedindo para prender, para crucificar, para matar Jesus.
Então, quando Jesus entra dentro desse contexto, ele não se alegra como aquelas pessoas que estão ali, porque ele sabe que a expectativa gerada em cima dele naquele momento não é uma expectativa verdadeira, não é uma expectativa consistente, não é um ato de celebração que promove uma efusão verdadeira de quem foi convencido, de quem recebeu, por exemplo, a mesma revelação que Pedro recebeu do Espírito, quando Jesus perguntou assim para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E aí eles responderam: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. Ele disse assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro vai dizer: ora, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele foi convencido pelo Espírito. E como é que a gente sabe disso? Que essa palavra é revelada? Porque Jesus olha para Pedro e vai dizer assim: olha, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Tanto é que depois Pedro vai ter alguns problemas aí na caminhada, vai negar Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, momentos antes da crucificação de Jesus, mas sempre perseverando. Por quê? Porque o convencimento, a certeza de quem Jesus era estava no seu coração. Em nenhum momento de vacilo poderia roubar aquilo que foi entronizado, solidificado, marcado pelo Espírito da palavra revelada no seu coração. Diferente de como está o coração daquelas pessoas nesse contexto e nesse episódio que antecede o momento da figueira. Aparente celebração, aparente euforia, aparente expectativa lá em cima, mas a verdade da verdade é que Jesus sabia dos seus corações e via que não tinha neles consistência. Não tinha neles uma alegria fundamentada numa palavra revelada, verdadeira. Aquele momento de efusão não passava de euforia e não da certeza de um conhecimento pleno, de uma convicção, de um convencimento do Espírito. É o Filho do Deus vivo, é o enviado de Deus ao mundo, é o Rei dos judeus, é o Príncipe das nações, é o profetizado pelos profetas. Não, era pura euforia daquele momento, não tinha consistência. E o que eles usavam para celebrar aquele momento? Um costume que é tanto judeu como também é romano: os ramos de árvores que sacudiam com as suas folhas verdes para celebrar aquele momento. Só que a expectativa deles, a alegria deles e tudo isso que eu estou colocando para vocês aqui nesse cenário era exatamente como aquele ramo de árvores que eles sacudiam para celebrar a entrada de Jesus na cidade. Era muito passageiro. Gente, o que acontece com um pedaço, um ramo de árvore, um galho que você tira de uma árvore e deixa ele fora da árvore? O que vai acontecer com aquelas folhas? O que vai acontecer com aquele ramo de árvore? Vamos, o que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com aquele galho? Vai secar completamente, porque Jesus vai dizer em João 15 assim: olha, o meu Pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos. Toda vara, todo ramo que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí o meu Pai, que é o agricultor, sabe o que ele faz com esse ramo que está em mim e eu nele? Meu Pai poda ele para que ele dê mais fruto, porque a vara, o ramo de si mesmo, não pode produzir. E é aí que ele vai dizer: ora, sem mim nada podeis fazer. Porque de si mesmo a vara não pode produzir nada, o ramo não pode produzir nada. Continua comigo. Aí Jesus vai continuar dizendo aos discípulos: estejam em mim e faça com que a minha palavra permaneça em vocês, e assim tudo o que vocês pedirem no meu nome vocês vão receber. Meu Pai vos concederá. Agora, toda vara que estando em mim, todo ramo que estando em mim e não der fruto, todo ramo que estando em mim e não der fruto, esse meu Pai não poda não, esse meu Pai corta, tira fora e lança no fogo. Porque a vara de si mesmo não pode produzir fruto. Exatamente como essa euforia falsa de Israel, aonde eles vão secar em menos de uma semana. Aquela expectativa será reputada a nada. O amor vai virar ódio, o desejo vai virar asco, nojo. E aqueles a quem outrora eles estão ovacionando como rei dos judeus, agora eles querem que seja morto e com morte de cruz.
Porque é isto que acontece com um ramo que sacode na hora, mas que não está enxertado na videira. Agora presta muita atenção, porque eu não vim falar de planta, e nem Jesus usou planta para pregar para planta, mas ele utilizou todo esse contexto e todo esse cenário, sempre no ramo da frutificação, da semente, da árvore e da agricultura, não para falar de planta, mas para falar de gente. Então eu quero que você acompanhe o contexto comigo. Jesus acaba de sair desse episódio que eu acabei de narrar para você, entristecido porque ele sabe que aquilo não é verdade, aquela expectativa colocada nele é falsa, aquela alegria é falsa, aquele cenário é falso. Agora você acha que quem estava celebrando com o ramo acha que é falso? Não, quem está ali celebrando acha que está fazendo com verdade, porque emoções que nascem na alma e não no espírito enganam até a gente. Na hora que a gente está ali, a gente chora de verdade, a gente promete de verdade, a gente aparentemente acha que está se alegrando de verdade. Só que emoções são fugazes, elas não têm consistência para manterem a sua decisão. Assim é aquele que segura o ramo fora da árvore, assim é aquele que segura o galho fora da videira, assim é aquele que celebra esses momentos, mas não está enxertado nele. Sai Jesus então desse episódio, e eu repito pela terceira vez, sabendo que toda aquela expectativa era falsa. Completa para mim, para eu ter certeza que você está acompanhando comigo. Sai Jesus daquele cenário, sabendo que toda aquela expectativa era... Vamos, sabendo que toda aquela expectativa era... Sai ele daquele cenário e ele sai faminto. Saindo faminto, agora ele vai expressar uma necessidade humana. É o tipo de coisa que a gente não vê toda hora. O que, Camila? Jesus com fome. Mas sai ele dali faminto, e aí ele vê uma figueira, e ela está toda cheia de folhas, e não era tempo de figos, diz o evangelista Marcos. Não era tempo de figos, mas havia algo que apontava que, independente de ser estação de figos ou não, independente de ser primavera ou não, apontava a genética, a biologia da figueira aponta que folhas só estão presentes nela quando ela também já tem seus frutos. Então Jesus vai procurar os frutos, não por necessidade da fome apenas. A fome foi apenas o meio, o motivo, a oportunidade, a ocasião. Jesus vai procurar os frutos porque é ela que está evidenciando folhas. E dentro dessa biologia, dentro dessa genética plantar, vamos dizer assim, se tem folhas, ela já tem que ter. Vambora, se tem folhas, ela já tem que ter. E aí Jesus vai procurar os frutos, porque ela está cheia de folha. Vou repetir a terceira vez. Então se tem folhas, ela tem que ter hoje. Porque dentro da biologia da figueira não se tem folhas se não tem frutos. Então, como ela está cheia de folha, vai Jesus faminto procurar os figos que deveriam estar nela. Quando ele chega e ele só vê folhas e não vê frutos, ele amaldiçoa a figueira. Ele traz uma sentença e um decreto irrevogável sobre a vida daquela planta que está diante dele. E aí ele vai dizer: nunca mais. Gente, isso é terrível. Ele vai dizer: nunca mais nasça fruto de ti. E aí você pensa que isso diz respeito à esterilidade da capacidade produtiva dela. Ela agora vai ser uma figueira, vai continuar com folhas, mas não vai ter mais frutos. Só que o texto diz que ela secou-se. Imediatamente então ela ficou sem folhas, sem frutos, sem raízes, sem ramos, sem nada. A sua existência foi paralisada naquele momento. Secou-se o propósito da sua vida. A partir daquele dia ela não é mais nada, ela não pode mais nada e ela não faz mais nada. Então, ao secar a produtividade de frutos dela, secou-se também o propósito da sua existência. Se não dá fruto, também não precisa de folha. E ela fica seca, e essa imagem choca absurdamente os discípulos. Eles ficam chocados com aquilo que está acontecendo. Parece um efeito mágico. Com uma palavra, aquela figueira seca-se. Aí eu te pergunto, você acha que Jesus está dando uma aula para a planta? Claro que não. Jesus está produzindo uma didática para a gente, não só para os seus discípulos, mas para nós que estamos aqui nessa noite também. E o que o Espírito me manda dizer à igreja nestes dias, e essa palavra já está queimando no meu coração há mais de 2 semanas, eu estou com fome. Eu não quero folhas, eu estou procurando frutos.
Cadê os frutos? Se tem folhas, tem que ter frutos. Agora deixa eu explicar um negócio aqui para você rapidinho, para a gente entender. O problema não é ela não ter frutos. O problema era a expectativa falsa que ela criava. Você lembra que eu disse aqui que as folhas eram uma evidência de que a figueira já estava com frutos? Quem lembra, diga eu. Então veja, o problema não é ela não ter frutos. Escute isso aqui. O próprio texto vai relatar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, que não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Então expectativa nenhuma, independente da fome de Jesus, seria gerada naquela figueira, porque não era estação de figos. Não era tempo de ninguém produzir frutos, principalmente a figueira. O problema são as folhas, é a expectativa falsa. Então eu vou falar rasgado, de um jeito que é para todo mundo entender. O que Jesus está dizendo é: eu não tenho problema com a sua falta de produtividade. Eu tenho água para te regar, o agricultor para te podar, a seiva que você precisa para te alimentar. Eu posso despertar o dom que há em ti. Eu posso perdoar os teus pecados. Eu posso renovar a tua vida. Eu posso inaugurar uma nova história. Eu posso te introduzir num novo ambiente. Eu posso introduzir um novo ramo a partir de ti. O meu problema não é a sua falta de produtividade. O meu problema é a falsa expectativa que você transparece. O maior problema da nossa vida como igreja nos últimos dias não é ter perdido coisas que sabemos que perdemos, é continuar andando como se ainda as tivéssemos. É isso que o Espírito está falando conosco de maneira séria e profética nesta noite. Eu vou falar como se me deu ordem o Senhor. Ele está dizendo: escolhe hoje, ou você produz frutos ou rasga essas folhas. O que não dá é para manter uma falsa expectativa. O que não dá é para continuar pregando uma falsa mensagem. O que não dá é para continuar cantando um falso louvor. O que não dá é para continuar mexendo a boca na hora do hino, mas na verdade não conseguir cantar nenhuma música, porque nada disso retrata o que você ouve em casa, o que você ouve no carro, o que você ouve no quarto. O que não dá é para continuar vindo à igreja nos domingos e continuar fazendo tudo de errado de segunda a sábado, utilizando o domingo para espezinhar o sangue de Jesus Cristo. Deus está dizendo: se não tem frutos, não tenha folhas. Fica sem folha, que é melhor. Fica sem folha. Porque o problema não é não ter o fruto. É claro que isso é um problema, mas é um problema mais avançado. Não é o problema que a gente vai tratar aqui agora. O problema, e é isso que eu quero que você entenda, a sentença daquela figueira não veio só porque ela não tinha frutos, mas veio principalmente porque ela tinha. E ele está cansado dessa falsa expectativa. Eu vou te dar um exemplo bem explícito. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, o texto vai falar sobre um casal. O nome dele é Ananias e o nome dela é Safira. Naquela época, a igreja primitiva, ela crescia de maneira muito expansiva e caía na graça de todo o povo. Todos amavam a igreja. O texto diz que eles se reuniam todos os dias, não só para orar, mas vendiam seus bens, suas propriedades, repartiam tudo em comum e ninguém tinha falta de nada. A igreja primitiva estava produzindo um pedacinho do que de fato é o reino dos céus aqui na terra. E com isso ela caía na graça de todo o povo. Ninguém era obrigado a vender nada, ninguém era obrigado a doar nada. Era o coração voluntário das pessoas que, movido pelo amor e pelo Espírito, fazia isso. E aí eles vendiam, traziam para a igreja e repartiam com aqueles que precisavam e entre aqueles que estavam juntos com eles. Aí todos eles faziam isso, ou boa parte deles faziam isso. Aí havia esse casal, Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade que era deles, e aí eles pegaram uma parte desse valor. Diga comigo, uma parte. Você não falou, diga parte. Pegaram uma parte desse valor e separaram. Boa parte do valor ficaram com eles e outra parte do valor eles levaram para poder repartir entre os irmãos. Até aí, ok. O problema é que quando eles chegam para fazer essa entrega, eles não dizem que estão trazendo uma parte. Eu tenho para mim, ok? Isso quem está falando sou eu. Que eles se sentiram constrangidos de entregarem somente parte, quando perceberam que aqueles que vieram antes deles estavam entregando
tudo, mas ninguém era obrigado a entregar tudo. Isso era problema de cada um. O dinheiro é seu, a propriedade é sua, reparte, divide, entrega, oferta do jeito que você quiser. Só que ocorria que antes da entrega de Ananias e Safira, algumas pessoas já haviam entregado algumas coisas, e elas não estavam entregando parte, elas estavam entregando. Me parece que eles se constrangeram de ter separado uma parte para entregar e deram mais valor ao seu status, ao seu prestígio, do que a verdade. Ou seja, eles tinham o fruto da entrega, mas no caminho virou folha. Por que isso, Camila? Porque quando eles chegam para entregar, irmão, se você decidiu entregar parte, é só na hora da entrega você dizer, ó, eu estou trazendo parte. Problema se o outro trouxe todo. A oferta é voluntária e ela diz respeito à entrega do coração de cada um, acabou. Só que, acredito eu que constrangido por todos que entregavam tudo, Ananias e Safira chega e diz que estão entregando tudo, mas na verdade só estavam entregando parte. Aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, vai dizer, Ananias, por que você mentiu ao Espírito Santo? Você não está enganando a homens, você está enganando a Deus. A propriedade não era tua. Rapaz, é desse jeito que Pedro vai falar com ele. Ele vai dizer assim, a propriedade não era tua, se vendesse não era tua, e se não vendesse, não continuava no seu domínio. Como quem diz assim, rapaz, o dinheiro é teu, a propriedade é tua, divide, reparte, faz do jeito que tu quiser. Pra que tu inventou isso? Pra que você veio aqui trazendo parte, dizendo que era tudo? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. O texto diz que ele dá um último suspiro, cai duro e morre na hora. Vem a mulher dele, tenta endossar a história e cai também. Gente, que desgraça, que desgraça. Mas sabe quando isso acontece? Quando a gente fica mais preocupado em mostrar para a galera que a gente tem folha, do que se esforçar em produzir fruto. Eu vou falar bem rasgado, eu quero que todo mundo entenda a mensagem de hoje, é o mais objetivo possível. Irmão, eu não estou aqui dizendo que folha não presta para nada, só que folha não dá sustância. Jesus estava com fome e ele não queria folha, ele queria fruto. E tudo aquilo que não alimenta, tudo aquilo que não pesa, tudo aquilo que não solidifica, tudo aquilo que não sustenta, tudo aquilo que não gera semente, não gera discipulado, não gera continuidade, não gera lição, não gera reino, não gera aprendizado, não gera nada para a glória de Deus, é folha. Eu falo para você com todo carinho, mas falo com temor. Pode ter 4 milhões de seguidores, eu tenho 4 milhões e 800. Se não for para a glória de Deus, se o propósito não estiver baseado no reino, é folha. Fama é folha, sucesso é folha, nome no cartaz é folha, foto em rede social é folha, perfeição social é folha. Quando o agricultor vier, ele não vai colher folha, ele vai colher fruto. Em Gênesis capítulo de número 1, Deus não vai pedir nada do que ele não tenha nos dado. Quando ele cria o universo, tudo que existe, tudo que há, ele diz, eu tenho vos dado tudo. E uma das coisas que estão ligadas ao tudo é a árvore para dar fruto conforme a sua espécie. Todo mundo nasceu com uma semente e está autorizado a prosperar, seja multiplicando pela vida, seja entregando no altar de Deus, seja prosperando nos negócios, seja sendo bênção para o teu pai, seja sendo uma mãe abençoada, um pai abençoado. Então Deus não está esperando de nós nada que primeiro ele não tenha nos entregado. Tudo que gera, tudo que vive, tudo que está sobre a terra carrega um propósito de produzir. Eu não estou falando de ativismo religioso, eu não estou falando de dom, eu não estou falando de ministério, eu não estou falando de oferta, eu estou falando sobre ser útil para a glória de Deus. Qual é o propósito que a tua vida carrega? A tua vida carrega um propósito maravilhoso. Ela é fecunda, ela é produtiva, ela é frutífera e ela está autorizada a multiplicar. Mas a nossa preocupação na última hora é em ser folhas, e o que o Senhor está dizendo é, não dá mais tempo, eu não vou mais tolerar decoração, eu quero mantimento. Não dá mais tempo, as folhas vão secar. Ouça com temor, as folhas vão secar. Há uma palavra, e a palavra é esta: você tem que decidir. Ou você revela de verdade, ou você perderá a oportunidade que tem agora, ainda mesmo que sendo folha.
Arranque as folhas e mostre para ele que ainda tem chance de gerar fruto. Mas ninguém quer ficar, abre aspas, com a árvore pelada. Ninguém quer ficar com a árvore sem ramos. A nossa preocupação em como estão olhando para nós está tirando de nós a nossa ocupação de estar fazendo o que Deus quer que nós façamos. Toda a nossa energia está sendo empregada em mostrar para os outros quão frondosas são as nossas folhas. Irmãos, se o nosso culto, quando nos unimos, é a única fonte de abastecimento na nossa busca para Deus, a verdade é que estamos vindo aqui encontrar folhas e não frutos. Cada reunião deveria ser um ato de celebração genuína daquilo que é semeado em casa, daquilo que é semeado no dia a dia. Mas estamos caminhando como se só tivéssemos folhas. Chega de uma vida parcial na presença de Deus. Parece que é crente, mas não é. Parece que vive, mas não vive. Parece que conhece, mas não conhece. Eu vou falar rasgado. Eu tenho muito temor por aqueles que se dizem amigos do Evangelho, porque ser um amigo de Evangelho não faz de você salvo. Eu tenho temor com quem congrega o ano inteiro. Congrega um ano, congrega 2, congrega 3, congrega 4 e nunca batiza. Congrega 5 e nunca toma santa ceia. Congrega 6 e nunca larga o vício. Congrega 7, irmão, eu tenho temor. Eu estou falando isso porque eu conheço esse outro lado. Eu já fui um ramo que me alimentava da videira, mas não deixava a videira se alimentar de mim. Eu vinha, fazia campanha, eu vinha e orava, eu vinha e chorava, eu vinha e sentia a presença de Deus, eu ajudava nas ofertas, até dízimo eu dava, mas na hora de ser enxertado na videira para produzir fruto, não, eu não posso por causa do baile, não posso por causa dos amigos, não posso por causa da outra vida que eu também tenho que gerenciar. Se você me olhasse no sábado, meu irmão, eu não tinha nada, mas se você me olhasse no domingo, era cada folha bonita que eu tinha. E eu ainda achava que não me posicionar diante de Deus era um ato de integridade da minha parte. Lembra que eu disse que nossos sentimentos nos enganam? Eu dizia assim: não, eu não posso servir a Deus do jeito que eu tô. Eu não posso ir para a igreja do jeito que eu tô. Eu não posso. Quando eu largar lá, quando eu resolver lá, quando eu cuidar da minha vida, essa outra vida lá fora, aí eu venho. E aí um dia eu entendi o que Jesus disse em João 15, quando ele disse: ora, sem mim nada podeis fazer, porque o ramo de si mesmo não pode gerar fruto. Aí você diz assim: Camila, mas eu não tenho problema com isso não. Eu venho para a igreja, eu sinto a presença de Deus, Deus me entende, porque não é Jesus que te tira da videira. Você pode ficar na videira a vida inteira até o dia de Jesus voltar. Você pode fazer campanha e contar testemunho, chorar na presença de Deus. Você pode obedecer alguns princípios da palavra e, independente de ser salvo, receber os princípios que esta palavra te dá. Vamos falar rasgado aqui para todo mundo entender? Tem gente que congrega, é batizado, é crente, é santo há 30 anos na igreja, mas não consegue cumprir princípio. Vou te dar um exemplo de princípio: aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então independe, aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Isso não é fé, isso é lei. Quem está me ouvindo, diga amém. Isso não é fé, isso é lei. Vai plantar, vai colher. Crendo ou não crendo, num tempo ou no outro, tu vai colher o que tu plantou. Isso é lei, isso não é fé. Isso independe de religiosidade. Você quer ver uma outra? Tem uma outra que a gente pode utilizar aqui como princípio: aquele que dizima terá repreensão do devorador. O cara que dizima, meu irmão, ele pode ter a vida que ele tiver. Se ele está dizimando acerca dessa área da vida dele, isto também é uma lei garantida. Então ok, agora, nada disso coloca teu nome no livro da vida. Você faz uma campanha, vou te dar mais um princípio: pedi e dá-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate
se abre. Jesus vai contar uma parábola sobre uma viúva, que ela fica na porta de um juiz batendo, e ainda que ele não quisesse levantar, ainda que ele fosse infiel, ele levantaria e faria o que ela está pedindo, nem que fosse para que ele próprio pudesse voltar a dormir. Isso fala sobre o poder da perseverança, sobre pedir sistematicamente a pessoa certa que pode resolver. Quantas orações de pessoas que não são salvas são atendidas por Deus, porque elas estão orando a Deus, insistindo a Deus, pedindo com Deus, fazendo campanha com Deus. Quantas pessoas você conhece que não são salvas, não servem ao Senhor como alguém que se decidiu ao lado do Senhor, mas é bom de campanha, é bom de jejum, é bom de joelho, é bom de oração. Ele conta testemunho, por quê? Porque ele segue alguns princípios e ele recebe. Isto é estar na videira. Você vai receber da seiva, você vai receber da graça, você vai receber de tudo que a videira produz. Ou você acha que a videira está canalizando, esse aqui vai receber porque esse daqui é assim assado? Não, meu irmão, está tudo na videira, os dois ramos, o que frutifica e o que não frutifica. Camila, se eu não estou debaixo da aprovação de Deus, por que essa vida continua dando certo? Porque não é a videira que corta, é o agricultor. A videira, meu irmão, vai deixar. Você vai continuar. Só que eu queria que tivesse um pregador doido assim, na época que eu precisava tomar minha decisão. Alguém que me dissesse: você pode ser abençoado e não ser salvo. Eu queria que alguém tivesse cara para me dizer isso antes de eu conhecer o Evangelho, porque todo domingo eu estava na igreja e eu amava a igreja, eu chorava na presença de Deus, mas na hora de tomar uma decisão com Deus, eu não tinha coragem. Dizia: não, muita coisa para deixar. Como é que eu vou deixar de ser popular no ensino médio? Tá maluco? Vai deixar de fazer as coisas? Não, isso não é para mim agora não. Mas eu ia, eu pedia, eu orava, Deus me ouvia, atendia, eu chorava, recebia, adorava. Vivia uma pseudo comunhão entre os irmãos. Mas posso te falar o que eu estava sendo e não percebia? Ramo de árvore. Está no meio da alegria, mas não é verdadeira. Está no meio onde as coisas acontecem, e as coisas acontecem com você, mas só podem acontecer dentro de um ambiente horizontal e terreno. A eternidade não faz parte da sua realidade. Aí você pensa: Camila, se Jesus não concorda, por que ele não me seca? Veja, ele secou a figueira, mas não secou Israel. Porque, irmão, isso aí se seca sozinho. Sozinho. Eu queria alguém que tivesse a mesma cara que eu estou tendo aqui para poder te falar essa verdade. Porque a verdade é que a gente fica com dó das pessoas que amamos, que muitas vezes congregam conosco e são mais crentes até do que os crentes que a gente conhece no amor, na entrega, na fidelidade. E sabe qual é a minha tristeza? Saber que tem gente que não soube cumprir algumas coisas tão bem quanto você, mas soube cumprir outras melhores do que você, e a graça os alcançou. E essas pessoas ouvirão: vinde benditos de meu Pai, possuí o que eu tenho vos preparado desde antes da fundação do mundo. Sabe qual é a nossa tristeza e o nosso medo? E a gente tem medo de falar essa verdade para quem a gente ama. Afinal, eles frequentam os cultos conosco, eles adoram junto conosco, eles cantam os hinos conosco. Então a gente fica sem graça. Por quê? Porque eles se parecem conosco. Só que eu tenho que te falar a verdade: parecer não é ser. Parecer não é pertencer. Quisera que hoje eu fosse impelida pelo Espírito a pregar uma outra palavra, mas a palavra que Deus me deu é: seu tempo de folha está acabando. Decide hoje, ou você secará para sempre, ou passará a frutificar todo dia, multiplicar todo dia, edificar todo dia. Só não vai dar mais para continuar tendo a aparência de que é. Vem tempos de seca para quem é folha. Vem tempos de seca para quem é folha. Vem sentenças de seca para quem é folha. Gente, esses dias eu estava pensando nesse meu momento da minha vida, nessa época quando eu ainda não era uma pessoa decidida ao lado de Jesus, mas apenas alguém que gostava, que amava, que conhecia e que queria estar perto. E eu fiquei pensando: já pensou se eu tivesse continuado aquela vida e o Espírito não tivesse me convencido? Imagine,
enquanto os salvos vão ouvir: vinde benditos de meu Pai, aqueles que se enganam ao serem folhas e não produzem frutos dignos de arrependimento. Imagine, você que vem, que frequenta, que ama, que gosta. Imagine, eu falo isso com temor. Parecer-se tanto a ponto de esquecer que não é, e continuar vivendo assim. E naquele dia Jesus olhar para você, isso aqui sou eu que estou falando, tá? Não é a Bíblia que diz, não. É uma coisa da minha cabeça. Eu imaginava isso na minha época. Eu dizia: imagina, rapaz, eu frequentava escola dominical, até culto de doutrina eu frequentava. E aí eu fiquei imaginando naqueles dias. Imagina Jesus chegando para mim falando: puxa, Camila, você quase entrou. Você quase conseguiu. Você quase me serviu. Você quase foi salvo. Eu não quero um quase, irmãos. Eu não quero um quase, e eu sei que você também não quer. Como é que você sabe que eu não quero, Camila? Ô, mano, quarta-feira à noite, no meio de Alphaville, um trânsito que só Jesus na causa. Você chega aqui às vezes antes das 7, chega às 6, vai embora às vezes depois das 10. Você não é um quase. Você não quer ser um quase. Você não quer ser uma promessa. Você pode ainda não saber como gerar o fruto. E é por isso que Deus me trouxe aqui para pregar essa palavra nessa noite. Porque Ele está dizendo: ei, eu não tenho pressa que você produza o fruto, mas eu tenho pressa que você arranque a folha. Porque meu problema está com a aparência. É a aparência que me irrita. É a hipocrisia que eu não suporto. É a falsidade que me enjoa. Ele diz acerca de uma das igrejas da Ásia: quiseras fosse quente, ou quiseras até que fosse frio, mas porque és morno, ou seja, não é uma coisa nem outra, vomitar-te-ei da minha boca. Esta palavra nessa noite é de livramento. Esta palavra nessa noite é de despertamento. Porque o Senhor só livra e disciplina aquele a quem Ele ama. E o que Ele está dizendo é porque eu te amo que eu estou lhe dizendo: decida, ou decida dar fruto, ainda que não saiba como dar, ou arranque as folhas. Como está, você não vai continuar por muito tempo. Vai secar, as folhas secarão. Vou te dar um conselho de ambiente: ande com quem dá fruto. Quer aprender a dar fruto? Ande com quem dá fruto. Quer ter fruto? Ande com quem dá fruto. Cuidado, não ande com quem vive só amontoado em cima de folha. É muita folha em cima de folha. Fruto. Chega de ser ramo na videira que não produz fruto. Vem um corte aí. E eu não quero que esse corte seja para mim, tanto quanto não quero que esse corte seja para você. Às vezes a gente fica sem graça. Às vezes a gente fica constrangido. Mas eu tenho que te falar em amor. Isso não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Quer conhecer melhor? Medite em casa em João 15. São dois ramos na mesma videira, só que só um deles dá fruto. E aonde está o segredo? E eu encerro aqui. Não é sobre a videira, o ramo está na videira, mas é sobre a videira está no ramo. Ele diz assim, ó: os ramos estão em mim, mas só os que dão fruto são aqueles que eu estou neles. E o que difere? Por que está todo mundo na mesma videira, mas só um ramo recebe, frutifica e o outro não? Porque não é o quanto eu me identifico com as coisas de Deus quando estou na presença de Deus, mas é o quanto Deus se identifica comigo. Não é o quanto eu tenho de Deus. Todas as vezes que você vem num culto, você faz uma campanha, que você ora, que você busca, alguma coisa de Deus será produzida em você por um princípio da palavra. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Glória a Deus. Então entenda, todas as vezes que você estiver aqui, todas as vezes que você estiver no culto, todas as vezes que você estiver na presença de Deus, será produzido da parte de Deus algo que não terá como você não receber. Não terá como você não ser abençoado.
Irmão, não tem como, onde Deus ministra um louvor na boca de um santo servo de Deus, alguém não receber. Não tem como uma palavra, seja esta ou qualquer outra, desde que seja bíblica, sendo pregada, não tem como algo não ser proveitoso para você. A mulher cananeia não pertencia a esse ambiente. Ela era uma grega, sirofenícia, uma gentílica, como eu e você. Só que quando Jesus disse assim, olha, não convém pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, olha, ele colocou ela em outra categoria. Olha como ela vai responder: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E com migalha ela recebeu a libertação da vida da filha dela que estava endemoniada. O que você está dizendo, Camila? Não sou eu, é a Bíblia. É impossível estar na videira e não receber. É impossível estar na videira e não ser abençoado. É impossível se alimentar dessa seiva, adorar com a igreja, frequentar esse ambiente e não viver o transbordar daquilo que é produzido aqui. Espíritos malignos são sujeitos ao poder e autoridade do nome de Jesus. Cadeias vivem a libertação por causa do poder da atmosfera desse ambiente. Pergunte para quem tem síndrome do pânico se ela dá crise de ansiedade aqui dentro. Pergunte para quem tem medo de escuro se ele fica com medo aqui na hora do culto. Não fica. O ambiente é profético, a videira está presente, o agricultor está no meio, o Espírito Santo está na casa, o transbordo é real. Só que a vida não é só do que acontece aqui, mas de como está a sua vida depois que sai daqui. Me escute, vir aqui e ver Deus não é difícil. Vir aqui e se identificar com Deus não é difícil. Vir aqui e sentir Deus não é difícil. O que ele está dizendo é, não é o quanto você me vê aqui, é o quanto eu me vejo em você depois que o culto acaba. Não é o quanto você se identifica comigo aqui, é o quanto as pessoas sabem que eu sou contigo lá fora. Não é o quanto você tem de mim, moça. É o Senhor que está falando. Não é o quanto você tem de mim, rapaz. Senhor, senhora. Não, ter de mim não é difícil. A Bíblia diz que de Deus é o dar. Eu já preguei aqui algumas vezes, vou reiterar. Você sabe que é escolhido por Deus. Não quando Deus te dá, porque dá, Deus dá para qualquer um, irmão. A Bíblia diz, é de Deus o dar. É de Deus o dar. A graça comum está aí para provar. Quando Deus deu o sol, o oxigênio, a lua, as plantas, ele não disse, não, isso aqui é só para os meus servos, não. Quando ele entregou o filho, ele não disse, não, ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, estou sentindo uma autoridade de Deus tão grande aqui, que Deus, você não é escolhido quando Deus te dá nada, não, filho. Um princípio te dá, cumprimento de uma lei te dá. Sabe quando você sabe que é escolhido de Deus? Não é quando Deus te dá algo, é quando Deus te pede algo. Eu vou falar rasgado, porque Deus dá a qualquer um, mas pedir só de quem ele escolheu. Então entenda, é tudo maravilhoso. Aqui não é difícil se ver nele, se identificar com ele, sentir ele. O ramo que não produz fruto também está nele. Também está nele. Então qual é o grande lance aqui? Não é o quanto eu tenho dele, mas é o quanto ele tem de mim. Engraçado. E eu posso falar porque, como eu já disse, já estive desse lado. Tudo que eu buscava em Deus, estando nele, eu tinha, mesmo com ele não tendo nada de mim. Eu ofertava com propósito, eu dizimava, eu estava presente nos cultos e recebia de Deus. Mas vou falar a verdade, de mim, o que Deus tinha? Nada, porque eu não alterava um palito na minha vida. Eu queria ter ouvido essa mensagem quando eu tinha 13 anos de idade, mas você pode ouvi-la hoje aqui. E eu não vim pregar, eu penso, eu acho. Eu não vim dizer, a Batista diz, a Assembleia diz, meu irmão, eu vim dizer o que Jesus disse. Você pode não gostar do sistema religioso, do clero X, do sistema Y, mas eu sei que você gosta de Jesus e o que ele fala você ouve, você se identifica com ele. Só que ele está dizendo, filho, filha, para ser filho, para ser filha, para ser salvo e para dar certo, não é o quanto você se vê em mim, é o quanto eu me vejo em você quando te olho.
Aí você diz assim: Camila, ele pode se ver em mim como ele quiser. Aí é que tá, e é aqui que pega. Ele só se vê na gente de uma maneira, e ele diz isso em João 15: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês. Esse estar aqui é permanecer. Então o que ele está dizendo não é sobre você conhecer a palavra, é sobre você obedecer a palavra. O que ele está dizendo é: vai frutificar, e eu vou me identificar naqueles que decidiram viver a minha palavra. Aí você está aqui ouvindo essa mensagem dizendo assim: ah, Camila, não gostei muito não, porque eu sou essa pessoa aí que você falou. O que é isso? Eu vim aqui prestigiar o seu culto. Primeiro, o culto não é meu, senão eu pregava o que eu queria. O culto é de Deus, e Deus te ama tanto que aqui Ele prega o que Ele quer. E Ele te ama tanto que Ele te trouxe hoje para ouvir essa mensagem num tete a tete com você e falar assim: acabou, escolhe hoje. Porque se você não escolher, já está escolhido por você. Ou você frutifica, ou você é cortado. Quem tiver na hipocrisia da folha vai secar-se por esses dias. Eu não sei qual dia, mas eu sei que o tempo das folhas acabou. E por que ele tem que acabar? Porque ela é a evidência daquilo que é falso. Disse, repito e encerro com essa última ministração aqui desse texto. O problema não era a figueira não ter fruto. O problema era ela demonstrar que tinha, ao evidenciar folhas. Se essa videira não tivesse uma folha, Jesus não procuraria fruto. Então ela não seria um exemplo de falsa expectativa. Não teria sido seca. Vai ver, estava frutificando até hoje. Mas o problema foi deixar as folhas aparecerem. As folhas de figueira no contexto profético passam essa mensagem para nós nesta noite. Qual? A mensagem daqueles que não querem expor a vulnerabilidade do que é verdadeiro, preferem viver a beleza do que é falso. Deixa todo mundo continuar pensando que eu estou por cima da carne seca. Deixa todo mundo continuar pensando que eu sou bom pregador, mas está pegando mensagem no chat GPT. Não ora mais, não busca mais. Sem Google você não sabe nem abrir a enciclopédia bíblica. Não, eu tenho uma boa voz, os instrumentos estão bem alinhados comigo. Deixa todo mundo pensar que eu ainda canto bem. E o Senhor está dizendo: esse tempo de folha vai acabar. Ou você fecha a tua agenda para fazer um concerto comigo, ou você será seco diante de todos. Escolhe hoje. Porque as folhas passam a sensação de que os frutos estão embutidos ali. E você, sem perceber, começa a preferir a beleza falsa do que a vulnerabilidade de um coração contrito que decidiu se arrepender. Camila, eu não sei por onde começar. Comece gerando o único fruto que vale a pena para Deus. Qual? Fruto digno de arrependimento. Era o fruto que João clamava antes do batismo. Foi a mensagem que Jesus também pregou: arrependei-vos. Gerem frutos dignos de arrependimento. Tem um fruto para a gente gerar hoje, aqui, agora, antes do culto acabar. Que fruto é esse, Camila? O do arrependimento. É o fruto que agrada a Deus. Vamos pegar toda a área da nossa vida hoje. Isso aqui é para crente e não crente, para salvo e não salvo. Toda a área da nossa vida que a gente está tapando buraco com folha. E vamos falar a verdade para Deus hoje. Vamos chegar para Deus hoje como Adão e Eva tinham que ter chegado. Como? Nu. Aqui eu vejo por que Jesus manda aquela figueira secar. Sabe por que ele manda secar? Gênesis capítulo 3, versículo de número 6. Vendo a mulher que é aquela árvore. Que árvore? A única árvore que Jesus falou que não era para comer. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Versículo 21. Olha o que o Senhor fez. Fez o Senhor Deus vestimentas de pele de animal. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles de animal para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Por que o Senhor fez isso?
Porque quando Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o texto diz que eles chegam a esse conhecimento, percebem que estão nu. Quando eles veem que estão nu, veem que pecaram. Quando veem o seu pecado, vão se esconder. O texto diz que eles se escondem, Lola, e eles vão se esconder por trás de árvores e de folhas. Porque quem não tem coragem de demonstrar a vulnerabilidade do erro, vai viver atrás de folha. Mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer: a folha vai secar. Estão escondidos. E aí o que o texto vai dizer? Vai dizer que eles pegam folhas de figueira. Gente, o que eles vão fazer? Eles se escondem porque estão nus. Você leu comigo. E eles vão pegar folhas de figueira. Então foram abertos os olhos de ambos, verso 7. E conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, para si folhas de figueira e cingiram-se. Eu gosto mais ainda da tradução que diz aventais. Aventais. Porque avental traduz a ideia de tanga, proteção só pela frente. É algo tão pífio, tão fugaz, tão fraco, tão irrelevante, que não tem condições de cobrir o homem inteiro. Então eles pegam as folhas e fazem aventais para cobrirem a sua nudez. Veio o Senhor passeando no jardim na viração do dia. Adão, meu filho, cadê você? Cadê você? Se escondeu. Cadê você? Está escondido. Adão, Deus sabia onde ele estava, mas está dando para ele uma oportunidade dele aparecer nu. Eu não sei para quem, no meio desse escuro aqui, mas Deus está dizendo: eu estou te dando uma oportunidade de aparecer como você é realmente. Não como te veem, não como te pintam, não como você quer ser visto na rede social. Mas nesta noite, esta palavra, ela veio te dar uma oportunidade, não de Deus tirar as folhas de figueira de você, mas de você mesmo dizer: eu prefiro ficar nu do que me esconder atrás de folhas. Eu vou falar de novo. Para mim, Deus está dando uma oportunidade para Adão de confessar o pecado dele. Mais do que isso, Deus está dando para ele uma oportunidade de aparecer nu. Porque eu tenho certeza que a sentença dele seria diferente se ele chegasse e falasse assim, ó: como Davi, para onde me irei da tua presença? Para onde fugirei do teu olhar? Se eu colocar minha cama lá em cima da alva, o Senhor está? E se eu colocar ela no mais profundo das trevas, as trevas e a luz para ti são a mesma coisa? Tu me sondas e me conheces. Eu não sei se eu teria essa coragem, mas ouvindo essa mensagem, eu tenho certeza que a melhor ideia não era cozer folhas de figueira para botar no corpo, era aparecer peladão. Haveria mais integridade nessa nudez que revelava o pecado cometido do que nas folhas que tentam esconder o que eu fiz. Por que te escondeu, Adão? Porque eu estava nu. Eu vi que eu estava nu e me escondi. Aí Deus vai deliberar as sentenças. Depois que Deus resolve quem seca, quem murcha, quem cresce, quem floresce. Aí Deus diz, o texto revela que um sacrifício vai ser feito. Porque um animal vai ter que morrer, porque Deus não escalpela ninguém vivo. Um sacrifício. Mas alguém está entendendo? Que antes do haja luz, o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Eu me lembro, João olhava para Jesus chegando no deserto da Judeia e disse para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus vai ter que sacrificar um animal no jardim. Por quê? Porque sangue vai ser derramado. Por quê? Porque o que cobre o corpo nu do pecado não é a folha falsa da figueira, mas é o sangue do sacrifício vivo. Por isso, eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que já estava preparado antes da fundação do mundo. Eu vou contar de 1 até 3 e tu vai me ajudar a encerrar a mensagem nessa noite. Quando eu disser 3, tu vai botar a mão no ombro de alguém, não importa quem seja, a mensagem é para todos, é para mim também, porque aonde tiver folha na minha vida, eu quero rasgá-la nesta noite. Eu não quero me vestir de falsidade, de aparência, nem de falsa
falsa expectativa. Eu prefiro a nudez da verdade do que a folhagem falsa. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do vizinho e vai dizer para ele: rasga a folha, rasga a folha. É 1, levanta a mão. 2, Senhor, aonde houver uma mão estendida, usa ele, usa ela com uma unção de ousadia, com uma unção que desbloqueia toda a área travada da mente, toda a área que impedia ele de confessar pecados. Joga por terra nessa noite. Favorece, favorece aqueles que querem gerar frutos dignos de arrependimento. 2,5. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro dele ou dela e vai dizer: rasga a folha. Deus tem sangue para você. Rasga a folha. Deus tem sangue para você. É 1, é 2, é 3, diga.